Take 1. Ação. Olá! Hoje falaremos sobre nutrição comportamental, trazendo uma parte introdutória do que será abordado nessa aula. Mostraremos um pouco da história do comportamento, como ele se originou, o que é o comportamento alimentar de fato e algumas atividades que podem vir para essa parte clínica. Então, voltando na história, o que temos de registro mais antigo é ali por volta do século XX, com Watson e Skinner trazendo o que é o comportamento da sua maneira, cada um da sua maneira. Mas um pouco antes já era trabalhado com dois russos, o Bekhterev e o Pavlov. O Bekhterev com a sua psicologia objetiva, o que pegava mais uma questão observacional, mais externa, mais específica, não sem ver a parte interna do que poderia estar influenciando na parte do comportamento. E Pavlov com o estudo mais conhecido dele, mais famoso, que é o reflexo condicionado, que era feito com cães, que ele usava um sino, aonde esse sino, toda vez que o animal ele era alimentado, esse sino tocava. Então ele acabou criando esse reflexo, que quando ele ouvia esse sino, ele achava que ele receberia alimento. Então ele já começava a ficar mais agitado, a salivar, enfim. E junto com isso também tinha o Freud com a sua psicanálise, que trazia essa parte comportamental também. Na sequência, eu já quis mostrar um pouquinho como é que era para Watson o behaviorismo, que ele trazia esse behaviorismo metodológico, mas ele ignorava as questões emocionais e sentimentais. E um estudo dele, que ele, diferente de Pavlov, ele fez com um bebê. O que uma das coisas que ele condicionava era em relação a um rato que ele colocava em cima de uma cama e interagia com o bebê. Mas depois de um tempo, ele criou um efeito sonoro também, que ele pegava um martelo e ele batia numa barra de metal. E esse sinal era feito sempre que o bebê ele tocava no rato. Então o bebê ele se assustava toda vez que ele tocava, vinha o martelo e batia numa barra de ferro. E ele acabava criando esse susto, né? Ele queria trazer que o ser humano também podia ter essas questões iguais a animais. O Skinner, ele já traz a parte emocional, ele já traz esse behaviorismo radical, o que já difere, né, do metodológico. E ele traz o que é a caixa de Skinner, que ficou bem conhecida, que ele trazia alguns sinais também, que era feito com ratos, e ele queria trazer isso que o comportamento do rato, o que fosse mais perfeito do que ele queria, o rato ele ia ser mais recompensado. E é isso, essa parte da caixa dele. Aí na sequência, a gente traz ali Beck, com a sua terapia cognitiva comportamental. Ela foi criada a partir das insatisfações com as teorias da época sobre a depressão. E, na sequência, a gente já traz o Michael, que trouxe, é uma coisa mais atual, né? Ele trouxe esse livro, Human Change Process, que aborda essa questão de como, por que as pessoas buscam a mudança, para trazer uma evolução dentro do atendimento. E aqui eu gostei de separar, assim, para trazer uma parte mais explicativa do que seria a terapia comportamental, a terapia cognitiva e a teoria social cognitiva. A terapia comportamental, ela não teve um fundador de fato. Ela teve várias origens, como eu abordei antes, e ela era mais conhecida como um conjunto de técnicas. A terapia cognitiva, ela foi feita por Beck, ali em 1960. Ela é uma ideia de psicoterapia breve e ela traz 3 princípios principais, que é desenvolver continuamente o paciente, aliança terapêutica segura, colaborar de forma ativa e participativa do paciente, orientar a terapia para metas e problemas, enfatizar o presente, investir em psicoeducação, apresentar um tempo limitado, ter sessões estruturadas e estimular o paciente a identificar, avaliar, responder suas crenças disfuncionais. E utilizar diversas técnicas para transformar o pensamento, o humor, o comportamento dos pacientes. Já a terapia social cognitiva, ela foi desenvolvida por Bandura e existem 5 conceitos centrais,
que é modelos de aprendizagem por observação, que já traz na ideia do comportamento, né? 2, expectativas de resultado. 3, autoeficácia. 4, traçar metas. E 5, autorregulação. Na sequência, a gente traz a parte de comportamento, sentimentos e crenças, uma correlação entre elas. A atitude alimentar, ela é, segundo vários autores, a melhor expressão para abarcar a relação do indivíduo com alimentos e sua dieta. E existem 3, que é o afetivo, o cognitivo e o volitivo. O afetivo, como ele já diz, é em questão dos sentimentos, do humor, das emoções. O cognitivo, ele vai se referir às crenças, que cada um tem a sua própria, e precisamos entender o que isso vai influenciar no comportamento. E o volitivo, que diz respeito exatamente à vontade. Isso é de cada um também. Ali a gente pega essa correlação do comportamento, as cognições e os afetos, e isso vão criar hábitos. Então é importante entender o que a gente quer mudar dentro disso. E existem fatores internos e também fatores ambientais que vão influenciar nessa mudança. Na sequência, a gente pega o sistema psicobiológico. Existe uma variedade de informações que chega ao cérebro e existem duas. Existem as curtas e as longas. As curtas, elas vêm por sinais sensoriais, hormonais, nervosos e outros pós-observativos. Já a longa chega por meio de informações de massa magra e situações no estoque de energia. E essas interações, elas acontecem no hipotálamo. Já do ponto de vista do psicossocial, a fome, o apetite, a saciedade são influenciados pelo humor, por fatores de personalidade e elementos cognitivos condicionantes que moldam as preferências e as aversões. O que a gente pode ver naquele quadro é que a ingestão, a digestão e a absorção existe uma influência muito grande de neurotransmissores, neuromoduladores. Existem fatores internos e ambientais que vão influenciar dentro das nossas escolhas, dos nossos comportamentos, que são as crenças, enfim, um conjunto de fatores. Na sequência, eu trago uma coisa bem importante que é o efeito sanfona, né? Que a gente cria muito por ideias do que a gente define como dieta. Dieta sempre traz na história que seria um estilo de vida. Só que a gente já correlaciona a dieta por restrições alimentares, o que nos leva a um conjunto de fatores negativos. Ali, ó, o que é definido sobre o efeito sanfona, que são repetidos ciclos de perda de peso seguidos de reganho. Fica um ciclo infinito disso. E o que eu quis abordar aqui é o efeito sanfona, ele tem uma relação com alguns ex-atletas de boxe e de levantamento de peso, que eles acabam tendo que ciclar muito a questão alimentar ali, e já traz alguns estudos relacionados a isso, que eles acabam tendo um reganho muito maior de pessoas que nunca fizeram dieta. E, por último, o quarto ponto, as dietas pobres em carboidrato, de 0 a 100 gramas de carboidrato dia, elas ainda podem causar aumento na concentração de ácido úrico, diminuição da glicemia e insulinemia, diminuição na fração LDL, mas também na HDL. Além disso, há uma série de efeitos diversos das dietas baixas em carboidratos sobre a saúde óssea. Pode até ter alguns pontos positivos, mas tem um conjunto de pontos negativos dentro. Então tem que pensar quando, de fato, é importante fazer determinadas dietas, o que seria mais ideal para aquele paciente. E eu quis trazer aqueles 4 pilares ali, que é o que a gente sempre traz, né? Que é os 4 pilares mais importantes, né? Uma qualidade de sono adequada, uma alimentação adequada, atividade física e uma parte psicológica, que eu acho que é o principal, que vai trazer um melhor resultado para todo o resto. Se não tiver boa, não tem como. Aqui, em relação às práticas alimentares, né? Em relação aqui às restrições, né? Um tipo de ameaça, é uma frase mais atual aí,
que a restrição é um tipo de ameaça que nossa espécie evoluiu para enfrentar. Nossos ancestrais passaram fome por necessidade, nós passamos fome por escolha, mas nosso corpo pode não saber a diferença. Quando se faz dieta ou restrição, ela substitui o controle interno da ingestão por um controle externo, planejado e determinado cognitivamente. A dieta requer que a pessoa ignore as pressões internas pela regulação do peso corporal, então por isso aumenta a preocupação com os alimentos. Então a gente acaba vendo muito um valor do que aquilo pode nos afetar e para de olhar para dentro para identificar o que de fato o nosso corpo quer comer naquele momento, a gente ignora as nossas necessidades emocionais em relação ao alimento e bloqueia tudo isso. E o que isso pode causar para nós vai ser muito maléfico ao longo prazo, né? Na real, sempre no processo todo vai ser negativo. O indivíduo passa a fazer uma divisão entre alimentos permitidos versus os proibidos, e cada vez mais depende da direção cognitiva severa para se controlar. Então a gente começa a perder e entra num ciclo vicioso de culpa, de restrição alimentar, pode levar à compulsão, uma privação tanto física quanto emocional. Então ali aquele quadro traz esse conjunto de processos negativos causados pela essa restrição alimentar. Na sequência, eu trago o processo de escolha, as variações que devem ser consideradas dentro desses processos. Há preferências alimentares que as pessoas têm, há um histórico de vida, um processo de vida de cada um individual, aspectos biopsicossociais, culturais e antropológicos que vêm de cada um. A gente precisa entender cada um desses. E ali o quadro do lado eu trago que 15% do comportamento é ação, escolhas racionais feitas de forma consciente, e 85% é motivos, causas, diversas influências exercidas sobre a decisão de compra, operando abaixo do nível da consciência. Na sequência eu já trago essa ideia do modelo de preferências alimentares, que é as influências alimentares, existem 5 delas, as ideais, que é as expectativas, as crenças e os padrões, os fatores pessoais, biopsicossociais, psicológicos e sociais, os recursos disponíveis, que seria o capital financeiro, os fatores sociais, as relações interpessoais que a gente tem com várias pessoas vão influenciar também nossas escolhas, e óbvio, o contexto ambiental onde a gente vive, onde a gente está inserido. E ali eu trago um quadro com relação do consumidor, do alimento e do contexto. O consumidor, existem 3 fatores, que é a cultura, o estilo de vida e a demografia. O alimentar já traz aquela parte mais em si do alimento ali, né? Que é o cheiro, a aparência dele, a textura, o sabor e, claro, os nutrientes que estão presentes em cada alimento. E também, por último, não menos importante, o contexto de quando essa alimentação é feita, onde a alimentação vai ser feita, com quem e como. Na sequência, eu já trago a questão de comunicação não verbal e verbal. A comunicação não verbal, ela aponta-se apenas que 7% do pensamento são transmitidos por palavras, 7% das palavras. 38% por sinais paralinguísticos, como entonação de voz, e 55% é pelos sinais corporais. Então, a maior parte é pelo sinal corporal que o teu paciente vai estar transmitindo a questão, a comunicação do que ele acha a respeito do que tu está falando. E a comunicação verbal, que é separada em 3 tipos, que é a pergunta, a escuta e o responder. E é muito importante, parece que é algo muito simples, mas é muito importante de como são feitas cada uma dessas, e a gente vai abordar aqui. Separei, são as perguntas, existem 2 tipos de pergunta, a pergunta aberta e a pergunta fechada. A fechada, como já diz, ela é mais específica, é mais direta. Ali eu dei um exemplo, né? Onde você come? E aí a gente já é mais específico, porque a fechada ela já direciona mais para um sim ou um não. A aberta
ela já traz uma capacidade, como eu já disse, aberta da pessoa elaborar melhor essa pergunta, ela vai falar mais, ela vai elaborar mais a resposta dela. A escuta, dentro da escuta eu já trago algo importante, que o escuta é diferente do ouvir. O ouvir ele já está ligado ao sentido de audição, apenas a ouvir. A escuta não, a escuta ela traz essa questão de tu prestar atenção, de tu sentir de fato o que está sendo transmitido na hora do que tá sendo abordado para ti, de perceber o que está carregando aquela resposta do paciente, de tu entender o que ele está querendo dizer com aquilo. E por último, o responder, que também tem diferentes estilos de comunicação, nem está errado. Cada um tem um momento certo para ser feita. Então, o primeiro é o direcionar, focado em informar. O direcionar é algo já, como ele já diz, de tu falar, é tipo só falar, só trazer a informação de fato. O acompanhar, ele tem um tempo de escuta grande e de poucas informações. Então, tu vai ouvir bastante do paciente, do que ele está trazendo, e vai trazer algumas determinadas informações frente ao que está sendo abordado. E por último, o orientar, que ele tem um tempo considerável de escuta e uma grande quantidade de informações. Então é meio que uma troca ali, né? Ele traz o que ele quer trazer para ti, tu traz a informação para ele e vice-versa. Na sequência, a gente já traz a questão de motivação. A primeira coisa que eu quis abordar ali, que a motivação é um aspecto individual. Tu não pode trazer motivação para a pessoa, porque motivação é algo individual. E existem motivações intrinsecas e extrinsecas. As extrinsecas, elas se dividem em 4, que é a regulação externa, que é essa questão de recompensa externa. A segunda é a regulação introjetada, que já é direto ali, eu quis trazer, que é a questão do ego da pessoa. A regulação identificada, que são a questão dos valores, do que aquilo vai trazer. A regulação integrada, que é a congruência com as necessidades. O que aquilo vai me trazer de fato? Eu preciso daquilo de fato? E aí a intrínseca, ela já é algo já mais direto, assim, né? A gente já tem uma motivação muito maior, né? Que é o que eu vou aprender com aquilo. Ao tentar realizar um desafio, que é muito importante, desafios trazem muita motivação para as pessoas, né? De um objetivo, algo exato do que eu vou ganhar. E o terceiro, pelos estímulos das sensações prazerosas associadas à mudança do próprio físico, de questão emocional, tu começa a identificar a melhora daquilo e aquilo te motiva cada vez mais. Aí na sequência eu quis trazer um quadro que deixa mais claro sobre isso, né? O aspecto da motivação humana. Regulação externa, isso mais das extrinsecas. Né? A pessoa age por ameaça ou recompensa. Identificação, é percebida a informação do comportamento. A motivação intrínseca, a pessoa deseja agir mesmo sem receber uma recompensa. Também a regulação integrada, a regulação para o comportamento é assimilada pelo indivíduo. A regulação introjetada, pessoas agem para mostrar aos outros, que é a questão do ego. Né? E também existe a desmotivação, que é a falta de vontade de agir. Né? Na sequência, são os estágios da mudança, que é muito importante tu entender em que estágio está aquele paciente que está chegando para ti. Tem o processo de pré-contemplativo, ele já traz essa ideia que eu não posso, eu não quero aquilo. É difícil, desconhece ou nega os problemas, às vezes ele não identifica que ele está com um problema, ou ele até sabe, mas ele nega que tem aquele problema. Pode ser resistente às mudanças. Já a contemplação, ele já tem essa ideia de, eu poderia fazer. Sabe que precisa mudar, todavia se superestima. Então ele entende que ele precisa mudar, mas eu acho que eu não sou capaz dessa mudança.
A de decisão, eu posso e eu vou. A expressão desejo de mudar já deu alguns passos nessa direção. Então, é como o próprio nome já diz, né? Ele já tem um direcionamento daquilo, ele está querendo aquela mudança. E o ação, eu sou e eu faço. Ele já está nesse foco determinado de que ele quer a mudança de fato. Só que tem um problema, que é o entusiasmo. O entusiasmo ele pode trazer um lado positivo ou negativo, então ele tem que ser bem planejado, porque se ele não for bem planejado, quando a pessoa vem muito seca o pote, assim, vem muito faceira pela mudança, e uma coisa não dá certo, já pode criar uma questão de desmotivação para ele. E o processo de manutenção, que a pessoa já está num direcionamento há um tempo, ele já sabe o que ele quer, e ele está criando estratégias para não se perder, para seguir focado naquele planejamento, nos objetivos da saúde dele. Aqui eu já trago algumas atividades, né, que é a definição de objetivos. Algumas perguntas aqui que podem ser feitas na primeira consulta. O que te trouxe aqui? O que fez você perceber que deveria mudar sua alimentação? Em uma escala de 0 a 10, qual o seu grau de comprometimento com sua meta? Como poderíamos aumentar esse valor? Que aqui a gente já trabalha essa questão de comprometimento com ele. E já identificamos, no caso, se ele falar um 7, a gente já identifica por que ele não jogaria aquele valor mais para baixo, para reforçar os pontos positivos dentro do comprometimento dele. Questão 4. O que você pode fazer dessa semana para a próxima para mover-se em direção à sua visão? E criar uma fotografia dessa visão, né? Desse processo de que eu posso fazer para agora, né? Uma meta mais de momento, não a longo prazo. Trabalhar algo mais do momento. A quinta, conte-me sua melhor experiência nessa área. Uma época em que você se sentiu bem, o que fazia ser tão bom, como você se sentia, o que fazia que não pode fazer hoje e quem estava com você. Então, uma percepção do contexto todo. A questão 6, em uma escala de 0 a 10 também, com 10 sendo extremamente confiante e o nada confiante no 0. Qual o seu grau de confiança também, trabalhando a confiança aqui dentro dele, de 0 a 10, de que você pode reduzir a distância entre hoje e sua visão para chegar lá. E por último, não menos importante, a questão de responsabilidade, de 0 a 100, qual o seu grau de responsabilidade para avançar na sua meta. E outro também já bem conhecido dentro da parte comportamental, que é a roda da vida, ter uma percepção de tudo que envolve na tua vida e o que tu tá naquele momento mais focado. Isso vai mudar, então em todo atendimento é bom trazer de novo para ele entender às vezes que ele tá mais focado em outra coisa, ele não tá notando que tá mais focado em outra coisa, então acaba podendo se culpar em relação a não ter conseguido uma meta melhor naquele atendimento, não ter conseguido o que ele realmente queria, e é importante mostrar para ele que pode ser que em outra coisa da vida dele ele estava mais focado e ele nem notou. Como ele traz a roda da vida, né? A qualidade de vida, o pessoal, os relacionamentos e o profissional. O que tu tá mais focado naquele momento pode influenciar no processo todo, né? E dentro disso, 2 perguntas ali, né? Qual o seu nível de satisfação atual com a sua vida em cada uma das áreas? Qual dessas áreas, ao perceber um pouco mais ao receber um pouco mais de foco, irá influenciar positivamente em maior número de outras áreas. Então, às vezes, tu melhorar quando pode melhorar outro, né? Ao mesmo tempo pode atrapalhar, enfim, é bom identificar. E trazendo uma conclusão de tudo que foi debatido aqui, né? Atitude normal para um alimento envolve uma compreensão adequada do papel do alimento na vida, fisiológico, emocional e social. Então, aqui é para entender que não é só uma coisa, são um conjunto de fatores, é fisiológico, há um conjunto de emoções que podem estar influenciando naquilo, e também há um processo social, pessoas que tu vive no ambiente onde tu está inserido. Não se pode ter uma definição rígida do que é alimentação adequada sem
contextualizar para quem, quando e onde, que também foi trabalhado aqui, é importante entender o processo todo disso. Quando se compreende a alimentação sobre essa ótica, não se pode acreditar nem aceitar que as pessoas façam suas escolhas alimentares apenas para contribuição nutricional ou energética. Então, o alimento não pode ser visto só como uma questão energética para eu como só para sobreviver. Não, a gente sabe que não, há uma questão emocional, há um processo muito amplo dentro disso. E para manter um bom estado nutricional, é fundamental estabelecer e manter atitudes alimentares positivas, confiantes, relaxadas, confortáveis e flexíveis. Então, é importante entender que a alimentação ela não pode ser um peso, ela não pode ser extremamente restritiva, ela tem que te satisfazer, ela tem que trazer felicidade, senão a longo prazo tu não vai manter esse processo alimentar e se tu não mantém, não é saúde. Então, era isso. Eu queria agradecer. Se puderem se curtirem, se não curtirem, se quiserem trazer alguma ideia de outros temas que podem ser abordados aqui, de trazer outras atividades e estratégias que podem ser feitas com os pacientes, que ajudem a trazer um entendimento maior do comportamento sobre ele. Então, era isso. Muito obrigado e até a próxima.